Olá a todos, sou o Vasco, este é o meu primeiro Pecha Kucha e esta apresentação faz parte da última atividade de avaliação da disciplina de Métodos de Investigação e Educação do mestrado em Pedagogia do e-Learning e resume a minha autoavaliação sobre o percurso desta disciplina. De todas as disciplinas, esta foi até agora a mais desafiadora do curso. As questões de investigação e educação sempre me levantaram sérias dúvidas em relação às metodologias, aos esforços e ambiguidades ou até mesmo a subjetividade dos contextos educacionais. Sobretudo no e-learning, isso coloca novos desafios às investigações em educação. Os diferentes métodos de investigação, qualitativa e descritiva, foram da maior importância para mim. Venho de uma área de formação muito objetiva e tudo o que é descritivo, subjetivo, me causa sempre muita estranheza. Nesse sentido, a literatura proposta e o desafio ajudaram a sistematizar esses aspectos que foram consolidados nos tópicos seguintes. A primeira conclusão que tirei na primeira atividade foi o facto de eu ter-me deparado que existe em mim um pensamento puramente positivista e aspectos como a observação dos fenómenos, as descrições e tudo o que tem a ver com factos em si foram de extrema importância, como por exemplo perceber a subjetividade dos indivíduos. A crítica daquele primeiro texto científico foi um desafio interessante, na realidade até achei o desafio insólito. O tema era assim meio esotérico e parecia mais uma crónica do que um texto objetivo e pleno de rigor. Foi bom como um primeiro contato com as regras de notação APA. As questões éticas, nunca tinha pensado muito nesse aspecto, sobretudo no que diz respeito às formalidades técnicas necessárias para validar um estudo do ponto de vista ético. Princípios como a liberdade da não participação ou as formalidades necessárias para dar conhecimento e consentimento em participar em estudos científicos foram conhecimentos interessantes adquiridos. No primeiro tópico, naquele desafio que incentivava a análise de diferentes tipos de dissertações e o percurso realizado na análise de cada uma se constituiu como um desafio interessante e muito válido do ponto de vista pedagógico. Além disso, os primeiros contatos com os colegas nos fóruns e nos grupos convencionais e noutros grupos paralelos foram de extrema importância e serviram como um grande incentivo à conclusão desses trabalhos. No tópico 2, a relação entre problema, objetivos e questões de avaliação foram conceitos que me ajudaram a organizar o pensamento crítico relativamente à complexidade de uma investigação, sobretudo neste domínio subjetivo, como é o das ciências humanas. No tópico 3, ao fazer uma análise SWOT das dissertações propostas, o que mais aprendi foi a questionar em vez de ter certezas, até porque investigar é em si um processo de dúvida permanente muito útil, sobretudo para testar algumas hipóteses. O desafio 2 do tópico 3 foi muito interessante. Eu ainda aprendi mais com o grupo, sobretudo com o Miguel, pois ele tem um sentido muito apurado para as subtilezas dos comportamentos e das descrições. Os tipos de investigação foram resultado de muitas discussões e, na maioria dos casos, a minha primeira impressão estava profundamente errada ou em desacordo com o restante grupo. O tópico 4 foi trabalhoso, mas acabou sendo prazeroso porque deu para dar seguimento ao trabalho já desenvolvido no tópico 2. Os questionários são um assunto que me interessa e sinto também uma proximidade maior com esta visão mais analítica sobre os fenómenos. Porém, se apresentou difícil de concluir, pois o cenário e o contexto do questionário era todo ficcionado. Por esse motivo, o exercício foi interessante, seja pela técnica e reflexão na elaboração do questionário, seja pelas diferentes partes e funções de um questionário, ou até pela relevância das perguntas, construção das perguntas, validação, sequência e outros aspectos, mas não tanto pelo assunto que ele apresentava. Ainda sobre o tópico 4, a minha participação nos fóruns foi frequente porque realmente tenho muitas dúvidas sobre muitos pontos e penso que só com a prática e o confronto de ideias se clarificam os conceitos e as posições sobre as formas e os desenhos de investigação. No tópico seguinte, como analisar conteúdo de outras investigações, foi um tema que encarei com ceticismo e até com um certo desalento, porque juntar o conteúdo, que por natureza é subjetivo, com uma referência mais objetiva e dar-lhe uma classificação e ordem é para mim um desafio gigantesco. Este tópico, métodos de análise de conteúdo, merece ser estudado com mais profundidade do que aquela que infelizmente eu tive a oportunidade de fazer, mas ficou a base para futuros aprofundamentos nesse campo imenso. O desafio deste tópico acho que foi no mínimo cruel, pegar num universo subjetivo, extenso e classificado por múltiplos olhares e abordagens,
e reclassificar por agregação, dar-lhe um critério, uma ordem e um sentido, foi um desafio que felizmente no grupo teve progressos, porque se dependesse só de mim, iria ser um desafio cheio de incertezas e com sérios riscos de não chegar ao final. Mas este desafio teve o seu lado positivo. Este foi um desafio de grupo, no qual aprendi muito e acabei por dar uma colaboração mais efetiva na geração de dados com base nas classificações. A forma quantificada de um corpus permite efetivamente outro tipo de observação sobre um aglomerado de conteúdo e no final podemos realmente ter uma outra percepção desse corpus que está em análise. De todo o percurso feito nesta disciplina, este artigo foi a leitura mais surpreendente. Não tenho tempo nesta apresentação de explicar em detalhe o porquê, mas a autora toca em alguns tópicos muito desafiadores, que fazem cada vez mais sentido, porque hoje, com a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, a análise de conteúdo ganha outra relevância. Fazer este trabalho obrigou a um exercício exaustivo de uma nova reflexão geral sobre o caminho e sobre a sequência da aprendizagem. Foi um exercício muito importante, mas também muito exaustivo, pelo tempo que consome e pelo momento de conclusão do semestre, trabalhoso e empenhativo por motivos óbvios. Mas faço um balanço geral muito positivo de todo o percurso e desta disciplina em particular, que acabou por ser aquela mais participada por alunos e por professor, e agradeço também por ter participado desta viagem coletiva, mesmo sendo virtual, eu aprendi muito com o grupo.